esse tempo todo muitos embates, que foram embates específicos de determinada sub-região da Amazônia, mas um deles que eu chamaria a atenção era a hidrovia do Tapajós e a hidrovia do Araguaia-Tocantins também, que a conjugação de esforço entre os procuradores que estavam atuando na investigação desses casos, viu que havia um plágio, havia uma fraude, que o estudo de impacto ambiental de uma hidrovia era igual ao de outra. E eram completamente diferentes. O rio Tapajós não tem nada a ver com o rio Araguaia, por exemplo. E eles estavam com praticamente o mesmo em rima. O Tapajós, nós teríamos 99 corredeiras e cachoeiras detonadas com dinamite para poder passar as barcaças de soja que viriam trazendo esses grãos do Mato Grosso para serem exportados para a Europa e para os Estados Unidos através do rio Tapajós. Mas o estrago ambiental e numa área muito sensível, que é uma área que tem pouca presença humana, seria muito forte. É uma das áreas ela é catalogada, essa área do Tapajós, ela é catalogada pelo próprio Ministério do Meio Ambiente como uma área de biodiversidade que eles chamam extremamente alta, que é a maior categoria de biodiversidade, aquela área mais sensível que se tem no planeta. E essa era uma dessas áreas que seriam, sem sombra de dúvida, detonadas mesmo, como eles diziam, por conta da instalação dessa hidrovia. E a fraude fez com que, a prova da fraude fez com que a hidrovia não saísse do papel. Então, essa região moram também milhares de ribeirinhos e indígenas. Isso está intimamente ligado com uma outra coisa que eu reputo que seria prejudicial para a Amazônia, que era transformar a Amazônia que é a região de maior biodiversidade do planeta. A cada 10 espécies existentes no planeta, uma está na Amazônia. Para você ter uma ideia da riqueza que se tem nessa região. E transformar isso numa lavoura de soja ou numa lavoura de dendê ou de cana-de-açúcar é terrível. É terrível de todos os aspectos. E mesmo no aspecto econômico, essas culturas que o governo federal propõe para a Amazônia, elas são culturas commodities. Então, você depende hoje do preço, por exemplo, da soja no mercado da Argentina, no mercado dos Estados Unidos, no mercado da China, para dizer, uma hora que tem a soja demais, né, em todo o mundo, o preço cai, é claro. E o que se contrapõe a isso? Os produtos da floresta. Açaí, cupuaçu, castanha do Pará, óleo de copaíba, de andiroba, enfim, são milhares. E milhares aqui não é uma expressão, força de expressão, é verdade mesmo. E esses produtos eles estão sendo cada vez mais valiosos, não só para a indústria de alimentos, como para a indústria de cosméticos e farmacêutica, que são as indústrias que mais crescem no mundo. Então, você está tirando essa riqueza biotecnológica. O Brasil poderia ser a maior potência biotecnológica do mundo, com a floresta em pé, e tirando isso para colocar soja, ou para colocar dendê, ou para colocar cana-de-açúcar, que você vai ter que brigar pelo preço com outros estados da federação e até mesmo outros países. Então, é uma insanidade esse tipo de projeto. A vocação da Amazônia não é essa. Então, esse foi um trabalho que o Ministério Público Federal fez, não só no Pará, não só onde eu estava, mas em toda a Amazônia, de tentar ter essa compreensão de mundo e defender os povos da floresta. Em alguns lugares, como, por exemplo, em Oriximiná, em terra quilombola, o nosso trabalho, nós sabíamos que a partir do momento que os quilombolas tivessem um documento da terra, e iria mudar a vida deles. Por quê? Porque é na divisa do estado do Pará com o Amazonas. Nós temos ali uma área quilombola muito grande no Rio Trombetas, os quilombos do Rio Trombetas, e nós sabíamos que o nosso trabalho tinha de fazer com que eles tivessem um título da terra quilombola em suas mãos. Não apenas porque isso ia dar maior liberdade a eles por conta das ameaças que eram feitas por grileiros, por madeireiros, por fazendeiros, dizendo que aquela terra era deles e tudo, e não dos quilombolas, como também acesso a créditos no Banco do Brasil e do Banco da Amazônia. Um desses lugares, nesse quilombo do Rio Trombetas, por exemplo, eles vendiam, os quilombolas viveram o tempo todo de vender nas cidades um pouquinho maiores da região, os ouriços de castanha do Pará.
é uma região riquíssima em castanha do Pará. E esses ouriços valiam centavos de reais. A partir do momento que eles tiveram o documento da terra, eles tinham assessoria e também conseguiram no Banco do Brasil financiamento para comprar uma usina de beneficiamento da castanha do Pará. Ao invés de vender a castanha in natura, estão vendendo o óleo da castanha do Pará para a indústria de cosméticos da Suíça. Então, aquilo que era avaliado em centavos de real para eles, agora é avaliado em centenas de dólares. Isso tem mudado radicalmente o modo deles de trabalhar. Por exemplo, as escolas, algumas escolas que eu cheguei a ver que não tinham professores, porque o professor estava de férias naquela época e tudo, ou que não tinha professor, que a prefeitura não mandava, eles agora contratam o professor para vir dar aula para os seus filhos. Então, dentro da escola pública. Não é o ideal, mas isso mostra como a situação muda a partir do momento da intervenção do Ministério Público Federal e de uma intervenção condizente com os desejos e direitos dos povos da floresta.